Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, número 2, a respeito da Quaresma. Então, hoje, nós iremos refletir sobre o tema do jejum. No vídeo passado, nós fizemos uma reflexão sobre o tema da morte, que é o grande tema que a Igreja nos propõe através de toda a simbologia das cinzas, a quarta-feira de cinzas. Então, agora é muito conveniente refletirmos sobre o jejum. Lembrando que essas meditações são as meditações do próprio Santo Tomás de Aquino, que ele proferiu num determinado momento de sua vida, acerca dos 40 dias da Quaresma. E aí nós pegamos essas meditações, aproveitando que na semana da Quaresma, nós celebramos a morte de São Tomás para enriquecer melhor esse tempo quaresmal e nos ajudar a entender melhor os nossos propósitos e assim vivê-los melhor e assim de fato nos santificarmos, que é o que Deus quer conceder a cada um de nós nesse tempo tão propício para isso. Então, sigamos as reflexões de São Tomás. Nós jejuamos por 3 razões. Primeira, para reprimir os desejos da carne. Assim diz São Paulo, nos jejuns, na castidade. Querendo dizer que o jejum é uma garantia da castidade, conforme diz São Jerônimo, sem Ceres e Baco, Vênus congelaria. O que quer dizer que a luxúria perde seu calor pela privação da comida e da bebida. Então, qual é a primeira razão de nós jejuarmos? De nós adquirirmos o domínio sobre uma potência, uma faculdade da nossa alma chamada concupiscível. O concupiscível, ele encontra prazer naquelas coisas que nos causam prazer pelo tato, ou seja, comida, bebida e os prazeres da relação sexual. Então, o homem tem prazer nessas coisas. E porque ele tem prazer nessas coisas, e se você não viu a meditação 1, eu convido você depois desse vídeo a vê-la, porque nós vimos na meditação 1 que depois do pecado original, as partes inferiores do homem querem dominar as superiores. E uma dessas partes inferiores são exatamente esse desejo que todo ser humano tem, desenfreado pelo prazer, tanto no comer, quanto no beber, quanto naquele prazer dentro da relação sexual, ou prazer ligado à relação sexual, que também nós chamamos de prazeres venéreos. Então o homem precisa refrear esses desejos, refrear esses apetites. E para ele refreá-los, ele precisa de uma virtude para adquirir isso, e essa virtude é a temperança. E um dos meios mais eficazes para se adquirir a temperança é o jejum. É o que São Tomás está dizendo aqui. Então nós jejuamos por quê? Para refrear os nossos desejos da comida, da bebida e dos prazeres venéreos. E ele cita essa frase aqui de São Jerônimo: sem Ceres e Baco, Vênus congelaria. Então Ceres e Baco são os deuses pagãos da comida e da bebida, Ceres vem de cereal, de trigo, de pão. Baco é o deus do vinho. Vênus é a deusa do sexo, Então, sem Ceres e Baco, Vênus congelaria, Então, uma vez que você reprime os prazeres da comida e da bebida, os teus apetites sexuais, consequentemente, eles começam a se tornar mais ordenados, tá? Segundo motivo, para que o espírito possa alçar-se mais livremente à contemplação das coisas mais altas. Lemos no livro de Daniel que foi só depois de um jejum de 3 semanas que ele recebeu a revelação de Deus. Então, vocês vejam só, nós seres humanos somos dotados de inteligência. A nossa inteligência, o objeto dela é a verdade. Só que essa inteligência, a inteligência dos homens, a inteligência humana,
ela é diferente da inteligência angélica e mais ainda da inteligência divina. Por quê? A inteligência humana, ela precisa pegar a sua matéria nos dados que estão numa faculdade sensitiva, orgânica, corpórea, chamada imaginário. Para que a inteligência possa bem inteligir, o imaginário precisa estar bem disposto à atividade intelectiva. E o que torna o imaginário mal disposto à atividade intelectiva é a sua agitação. E o que causa esse distúrbio, essa turbulência na nossa faculdade imaginativa são exatamente as nossas paixões, né? Principalmente as paixões ligadas ao apetite sexual. As paixões do concupiscível, como ensina a própria antropologia atomista, né? Embasada em toda a tradição da igreja e no que melhor se tem a esse respeito dentro da filosofia grega, que é a ética aristotélica. Então, você vê, para que a gente possa se dar a meditar, a refletir sobre coisas mais elevadas, porque veja só, a quaresma é o grande momento pelo qual a gente deve refletir sobre o fim último da nossa vida, né? Infelizmente, a gente vive dentro de uma gaiola. E essa gaiola não deixa com que a gente enxergue além da nossa vida meramente material. E aí a nossa vida fica presa no trabalho, nas contas, nos dramas pessoais, familiares, pessoais, não é? E a gente não consegue sair disso. Só que a gente precisa entender que a nossa vida, ela tem uma finalidade muito maior do que o próprio trabalho, do que a própria família, do que as próprias relações sociais que nós temos. E o que vai nos ajudar a enxergar melhor isso é a meditação. E o jejum favorece tremendamente na meditação. Por quê? Porque ele dá um sossega-leão nas nossas paixões. Isso faz com que o nosso imaginário se aquiete. Isso contribui para a atividade reflexiva, meditativa, especulativa, né? Então, esse é o segundo motivo. Terceiro, em reparação pelos pecados. Esta é a razão dada pelo profeta Joel, que inclusive é a primeira leitura da quarta-feira de cinzas. Voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Eis o que Santo Agostinho escreve sobre o assunto. Presta atenção. O jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele. Torna o coração contrito e humilde. Dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Então, veja, o jejum é um tremendo remédio. É um tremendo remédio para as nossas concupiscências desordenadas, né? Para fazer com que a gente refreie os nossos apetites e também em reparação pelos nossos pecados. A gente precisa entender isso, em reparação pelos nossos pecados, né? Que todos nós temos os nossos. E ainda mais olhando essa sociedade, né? Sempre antes da quaresma nós temos a estupidez do carnaval, e principalmente a estupidez do carnaval brasileiro, que é um vexame, que é uma vergonha, que é uma ofensa a nosso Senhor, uma ofensa a nosso Senhor, né? E os nossos jejuns podem ajudar a reparar os nossos pecados e os pecados dos outros também, né? Então, essas são as três razões. Reprimir o desejo da carne, a contemplação das coisas mais altas e a reparação pelos nossos pecados, tá? E aí, ele começa a falar sobre a conveniência de se jejuar no tempo da quaresma, porque o tempo da quaresma é o tempo que precede a Páscoa, né? E na Páscoa é a passagem, né, em que nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E aí ele cita aqui uma frase da carta aos Romanos:
pois fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Então, pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo. Então, a época da quaresma é a época de nós mortificarmos, né, o nosso hábito de comer. Porque o comer está ligado à conservação da vida humana. Se a gente não come, a gente morre. Então, nós somos chamados a morrer com Cristo nesta quaresma. E morrer como? Mortificando os nossos apetites desordenados pelo jejum, tá? E jejum é jejum, tá? Não existe esse negócio, vou fazer jejum de televisão. Vou fazer jejum de ir na praia. Vou fazer jejum de ir ao shopping. E isso não é jejum, tá? Jejum tá ligado com boca, comida. Tem que sofrer no estômago, tem que sofrer no pandu, tem que ver o negócio, desejar e ter que se contrariar, né? Porque é isso que vai fazer com que a nossa alma ela vá retomando o domínio sobre o nosso corpo. Porque se a gente deixa se levar a começo de conversa pelas desordens da comida, pela gula, facilmente nós caímos na luxúria. Sem Ceres e Baco, Vênus congelaria. Tá? Se a Vênus não está congelada em nós, é porque Ceres e Baco estão sendo muito bem alimentados dentro de nós. E como é que você dá um sossega-leão nisso? Com jejum, com as mortificações, com os propósitos quaresmais. E com isso nós somos sepultados com Cristo, né? Para na Páscoa ressuscitarmos com Ele, né? Daí que a Igreja tenha decretado que imediatamente antes da solenidade da Páscoa nós devemos jejuar e por um motivo similar, que devemos jejuar nas vésperas das principais solenidades, guardando tais dias como oportunos para que nos preparemos para celebrar com devoção as solenidades. Então, jejuar antes das solenidades é uma excelente prática. E a Páscoa é a solenidade das solenidades. Portanto, há um tempo específico que é a Quaresma, para que nós nos preparemos, tá? Para bem celebrar o tempo pascal. E só uma última coisinha que não está aqui, e é uma dúvida que muitas pessoas têm, e que a gente precisa entender o seguinte: a quaresma são 40 dias, e ela inicia na quarta-feira de cinzas, e ela vai até o sábado santo. Tá? Na missa de sábado santo, o sacerdote reza ao longo da missa, terminados os exercícios quaresmais. Então, ali, formalmente, a igreja está suspendendo o tempo de jejum. Portanto, a sua penitência quaresmal acaba ali, na missa de sábado santo. Entre a quarta-feira de cinzas e o sábado santo, nós não temos 40 dias, nós temos 47 dias ou 46. Acho que são 47. Aí a gente pode falar, ué, mas não são 40? São. Então não é para jejuar os 40? A verdade é o seguinte: entre a quarta-feira de cinzas e entre o sábado santo, nós temos os domingos. E domingo não é dia de penitência, porque em todo domingo se celebra a ressurreição do Cristo. Tá? Isso não quer dizer que o indivíduo que não toma cerveja durante a semana inteira e chega no domingo, ele vai tomar um engradado de 12, 16, 20 latas, né? Porque aí você está caindo na gula, né? Mas o domingo é um dia em que se pode amenizar. Preste atenção na palavra amenizar a penitência. Então, se o indivíduo não come carne ao longo da quaresma inteira, domingo é um bom dia dele comer um bife. E não tem problema. Não tem problema. Né? Por quê? Porque domingo é dia de nós amenizarmos as nossas penitências. Amenizar, tá bom? Não é tá tudo liberado e vamos comer
que nem animais. Aí você está nutrindo a Ceres e o Baco. E aí, durante a semana, você vai sofrer com as tentações da castidade. Porque a Vênus vai estar esquentada. Então, daí a importância de nós, dessa prática ascética tão importante, que é o jejum. Tá bom? Obrigado pela atenção. Espero você no terceiro vídeo, onde continuaremos refletindo com Santo Tomás de Aquino esse tempo tão rico que é o tempo da Quaresma. Um forte abraço, que Deus te abençoe.